Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, sejam todos bem-vindos ao Piquete Crochê e hoje a gente tem um vídeo um pouquinho diferente. Até hoje, o nosso canal ele é majoritariamente de vlogs, mas hoje a gente vai fazer um vídeo comparativo de algumas agulhas de crochê. Por quê? Eu estava aqui fazendo os meus projetos e eu reparei que algumas agulhas minhas foram ficando de lado e eu só uso basicamente a Red Etmo da Tulip. E por quê? E aí eu pensei, valeu a pena comprar esse monte de kit que eu tenho? Valeu a pena substituir as agulhas antigas pelas novas? Elas fazem tanta diferença assim? E também, recentemente, eu assisti um vídeo que já é um pouco antigo, da Cauana Santos, que fala bastante sobre esse assunto. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem o vídeo dela, porque, primeira informação, vocês já viram que o título é Valeu a pena comprar os kits, agulhas caríssimas? Ou seja, valeu a pena para mim, eu, Priscila, que faço crochê como hobby. E a gente vai falar também especificamente sobre os kits, né? Vale a pena comprar kits com vários tamanhos de agulha? E se eu não uso muito vários tamanhos? E se eu uso? E por isso eu estou recomendando o vídeo também da Cauana Santos. E ela faz um comparativo até um pouco mais técnico, falando, né, sobre os materiais das agulhas, sobre o rendimento delas em cada mês, sobre como mudar de agulha também acelerou o processo de produção dela. Mas eu quis trazer aqui para vocês, né, como eu tenho algumas variedades de agulhas e também essas agulhas importadas mais caras, eu quis fazer esse vídeo para mostrar também que mesmo como hobby, às vezes vale a pena a gente investir numa agulha um pouquinho melhor. Então, spoiler, a resposta vai ser sim. Mas fica aí para você ver os argumentos e ver por que valeu a pena. Então eu quero começar esse vídeo mostrando para vocês qual foi a minha linha do tempo, digamos assim, das agulhas. Eu comecei a fazer o crochê com essas agulhas de metal, que são bem aquelas que toda avó tem, não é mesmo? E essa agulha aqui da corrente, na verdade, foi a minha primeira agulha de crochê que eu ganhei da pessoa que me ensinou a fazer. Eu aprendi a fazer crochê com Anne e na época eu usava um 25. Elas são agulhas ou de aço ou de alumínio. Eu dei uma pesquisada aqui, não sei dizer exatamente esses modelos que eu tenho, qual que é o material delas. Me baseando em valores da internet, elas custam ali em média de 3 a 6 reais mais ou menos. Depois dessas agulhas, eu comprei as agulhas de alumínio, também sem cabo de borracha. Também, assim como as anteriores, variam ali mais ou menos de 2, 3 reais a 6 a 8 reais mais ou menos. Depois de um tempo já no mundo do crochê, a gente começa a ver as tais das agulhas ergonômicas, agulha de cabo emborrachado, agulhas importadas. E aí a gente faz o quê? Compra agulhas de cabo emborrachado qualquer, achando que está comprando uma Clover Amour, não é mesmo? Quem nunca fez isso? Então, depois dessas agulhas, eu passei para essas aqui, que são agulhas que eu comprei na época no Mercado Livre, um kit que já tem bastante tempo que eu comprei, então hoje em dia ele varia de uns 30 a 40 reais, que vem também várias numerações de agulha, eu vou deixar aí na tela as numerações que vem nesse kit. E ele, você já sente um pouco de diferença, né, no conforto e tudo mais, mas como vocês podem ver também aí pela imagem, é um cabo de borracha que ele com o tempo vai ficando meio sujo, vai ficando meio melecado, assim, não é de uma qualidade assim incrível. A ponta da agulha é de alumínio e eu acho que ele vale super a pena o custo-benefício. Depois das agulhas de cabo emborrachado, eu parti para Clover Soft Touch. Essa daqui foi a primeira agulha que eu pensei, meu Deus, realmente faz diferença. Ela tem esse cabo de resina mais achatado. Para mim, que tenho a pegada de lápis, eu acho que funciona bastante. Não sei como é que o pessoal que tem a pegada de faca se sente em relação a ela. Já ouvi algumas pessoas falarem que ela funciona mais para quem tem pegada de lápis. E essa ponta aqui também é de alumínio, mas eu não sei qual é o tratamento que eles fazem nesse alumínio, mas ele faz a linha deslizar maravilhosamente bem. E na época eu comprei essa aqui tamanho 2,5 porque eu estava fazendo bastante amigurumi e como eu queria só experimentar, ela já é uma agulha um pouco mais cara, variando ali dos 50 a 70 reais mais ou menos, eu comprei só esse número para experimentar e fiquei assim maravilhada. E aí, gente, depois de entrar nesse mundo e descobrir essa agulha incrível, eu pensei, não é possível que fique melhor. E aí eu só via as gringas falando de Clover Amour, Clover Amour pra cá, Clover Amour pra lá, e de Red Etmo e tudo mais. E aconteceu uma coisa que me facilitou bastante. Por quê? Depois dessa agulha,
eu fui direto para o kit da Clover Amour e o kit da Red Etmo. Além do kit da Clover Amour, das agulhas fininhas. E como é que isso aconteceu? Priscila, você era rica? Não, gente, quem dera. O que aconteceu foi que um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, ia fazer uma viagem aqui de visita no Brasil. E os preços nos Estados Unidos, né, mesmo convertendo, vale muito a pena, porque a gente acaba pagando ali metade, às vezes até um terço do valor do que a gente paga nas lojas aqui do Brasil. Então eu entrei em contato com ele e perguntei: Oi, você tem como comprar esses 3 kits aqui para mim e trazer e eu te pago aqui em reais? Ele falou: Lógico. Então foi assim que de repente eu tive esses 3 kits na minha mão. O kit da Clover Amour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele conta com 10 tamanhos de agulhas diferentes. Vou deixar aí o tamanho para vocês também. Ele tem um cabo emborrachado bem diferente daquele cabo das agulhas mais baratinhas. Ele é bastante macio, você realmente sente se você apertar ele, não é aquele silicone duro. A agulha não fica escapando do cabo, como quem tem agulha de cabo de borracha sabe, né? Às vezes a gente está fazendo crochê e tem que ficar parando para ficar empurrando a agulha de volta para dentro do cabo porque ele fica escapando. Da Clover Amour não escapa. E a ponta dela, ela é também de alumínio. Esse kit, na internet, sites brasileiros, ele varia de 500 a 800 reais. E, gente, na época, eu paguei 42 dólares. É como se ele tivesse custado cerca aí de 225 a 250 dólares. Então, eu paguei metade do valor que pagaria aqui no Brasil. Junto com ele, o kit da Clover Amour com as agulhas mais finas. Vocês vão ver aí nas numerações que eu vou deixar aqui do lado também, que o maior tamanho dele é 1,75 e o menor é 0,6. Então eu estava numa época que eu estava testando e fazendo bastante mini amigurumi, micro crochê, coisas do tipo. Então eu aproveitei também para comprar esse kit e já ter várias agulhas assim de também uma melhor qualidade nesses tamanhos pequenininhos. Sobre o material, ela tem um cabo de borracha que já é um pouquinho mais rígido, o que acaba ajudando, já que o trabalho feito com ela é muito pequenininho, precisa de uma firmeza melhor, de uma precisão. Sobre a ponta da agulha, eu já achei lugares falando que é de aço e lugares falando que é de alumínio. Ele me parece mais com as agulhas, aquelas primeiras que a gente falou sobre. Então eu acho que ele é de aço. Até porque, como são agulhas muito fininhas, elas precisam ser mais resistentes. Mas posso estar falando besteira. Nos sites aqui do Brasil, ele varia de 300 a 600 reais. E esse eu não vou lembrar exatamente quanto eu paguei, mas foi um pouco mais barato que o kit da Clover Amour. Então eu acredito que ele tenha saído a mais ou menos uns 200 reais na época para mim. E por último, ele, considerado a Ferrari do mundo do crochê, o kit da Red Etmo Tulip. Esse kit, que está entre os mais desejados das crocheteiras, ele custa em sites brasileiros de 800 a 1.500 reais. Então é um investimento bastante grande. Na época, eu paguei 76 dólares, o que nos valores de hoje dá cerca de 380 reais. Então, eu paguei aí, se você considerar os valores mais caros que a gente acha, passando de R$ 1.000, eu paguei cerca de um terço do valor no kit da Red Etmo. Sobre as agulhas, elas vêm em 8 tamanhos diferentes. O kit vem com essa bolsinha que você pode, né, dobrar, prender, elas ficam super protegidas. Também vem uma régua, que é bom para quem faz amostra, né, de pontos. Vem com 2 agulhas de tapeçaria e esse espacinho aqui para você colocar uma tesoura. Eu ainda não achei nenhuma tesoura fininha o suficiente para caber ali sem atrapalhar na hora de fechar. A agulha, o cabo dela também é feito de borracha. É uma borracha que eu diria que está entre a borracha da Clover Amour normal e a Clover Amour fininha, porque ela é um pouco durinha, mas ainda assim você sente ela bastante confortável. Uma coisa que eu adoro sobre essa agulha é esse lugar que ele tem, especificamente, né, para você colocar o seu dedo. Acho que funciona tanto para quem tem a pegada faca quanto para quem tem a pegada lápis. E a ponta dela, nas minhas pesquisas aqui, eu vi que ela é de aço niquelado. Então, não sei se esse niquelado é justamente o que faz ela ser tão perfeita. Por quê? Agora, voltando aqui sobre por que essa agulha é tão incrível. Assim como a Clover Soft Touch, que foi um marco para mim sobre como uma agulha pode deslizar num fio, essa agulha ela consegue ser, na minha opinião,
um passo além da Clover Soft Touch. Ela tem um deslize maravilhoso em todos os tipos de fio que eu já experimentei e faz o nosso trabalho ficar muito gostoso. Sobre o uso dessas agulhas, mas Priscila, faz realmente tanta diferença assim? Eu não vou conseguir fazer o que eu faço com uma agulha de R$ 6, com o que eu faço com uma agulha de R$ 100? Gente, vai conseguir fazer, tá? Você vai conseguir fazer. A agulha de R$ 6 vai conseguir fazer o mesmo projeto que a agulha de R$ 100. E você não precisa comprar uma agulha super cara para fazer trabalhos incríveis, tá? Uma coisa que a Cauana Santos comenta no vídeo dela, que eu acho importante trazer para cá, é, por exemplo, sobre a durabilidade da agulha. Como vocês podem ver, essa agulha de alumínio minha, eu usei ela para fazer um tapete circular de 1,5 m de largura. Então, ela deu essa desbotada, ela desgastou aqui a tinta dela, coisa que eu ainda não vi nas minhas agulhas importadas. Mas lá no vídeo da Cauana, vocês vão ver que como ela usa profissionalmente, ela faz bastante crochê o dia inteiro, até a Red Etmo dela desbotou. Ela mostra que desbota depois de um uso muito maior do que as outras agulhas, mas também esse revestimento aqui, ele vai desbotar e vai sair. Mas também no vídeo dela, não é algo que aconteceu comigo, ela diz que mesmo desbotando, não alterou a qualidade da agulha na opinião dela. Outra coisa que também estou trazendo de informação do vídeo da Cauana, vai lá assistir. Termina esse, vai lá assistir. É que, como é muito mais confortável você fazer com essa agulha, ela desliza muito mais rápido, a Cauana diz que ela sentiu diferença na velocidade com que ela fazia as peças e logo aumentou a produtividade dela. Isso realmente faz diferença, né? Porque mesmo a gente que faz como hobby, a gente sente que, às vezes, dependendo da agulha, fica agarrando no fio, é difícil de fazer, às vezes, o ponto, ou atrasa um pouquinho. Priscila, e por que você está falando tanto da Red Etmo e não está falando tanto assim da Clover Amour? Porque, gente, agora uma coisa que é 100% minha opinião. Eu fiquei um pouco decepcionada com a Clover Amour. Eu via tanto todo mundo falando sobre ela, de como era a agulha perfeita, a agulha principal delas e tudo mais, e quando eu fui usar, eu não gostei. Eu não sei o que acontece, porque quando eu faço o crochê, eu não sei se é o deslize dela na linha, mas me dá um nervosinho. Não sei o que é, eu não sei explicar. Mas a forma como ela desliza, não sei se o som, às vezes, não chega nem a ser som. Eu sou maluca? Não chega nem a ser som. Mas o que eu sinto da fricção da Clover Amour com os fios é uma coisa que me dá um nervoso, assim, não sei o que é. Não chega, ela não chega a agarrar, mas ela faz, não sei se é um barulhinho, olha, não sei explicar. Desculpa, que chegou nessa parte aqui, eu tô dando um argumento que talvez não faça sentido. Mas são agulhas que eu acabei deixando encostada. E por que também eu deixei encostada, gente? Já entrando também nos argumentos de por que para mim valeu a pena comprar esses kits. Esses uma vírgula, né? Porque o Clover Amour eu tô vendendo. Inclusive, no final do vídeo a gente vai fazer um unboxing, não é um unboxing, porque eu acabei de vender esse kit e eu preciso enviar para a pessoa que comprou. Esses kits, como vocês já viram também, eles são de numerações consideradas baixas. O maior deles, aqui na Clover Amour, é o número 6 e na Red Etmo é o número 5. Eu sou uma crocheteira que faz projetos com linhas mais finas, faço mini amigurumi, micro amigurumi, amigurumi, e quando chega ali no número 4, 5, para mim eu já estou usando agulhas enormes. Então, eu, Priscila, que paguei mais barato do que a gente paga aqui no Brasil, e esses kits são de agulhas menores, eu senti que valeu muito a pena para mim, porque eu uso bastante todas as numerações. O que aconteceu de eu usar pouco a Clover Amour é porque sempre que eu vou pegar uma agulha para fazer algum projeto, eu acabo caindo na Red Etmo, que virou a minha queridinha. Então, se algum dia eu partir para algum tipo de crochê com agulhas 6, 7, 8, eu pretendo comprar da Red Etmo. Resumindo, valeu a pena, porque eu paguei mais barato. Gente, eu não tinha comprado até então aqui no Brasil, porque para minha realidade, eu acho caro demais você pagar R$ 1.500 num kit de 8 agulhas, que vão fazer basicamente a mesma coisa que as outras agulhas. Eu não tenho, por exemplo, a círculo de bambu, de cabo de bambu, mas eu vejo muita gente também elogiar essa agulha, falam que tem um custo-benefício muito bom. Custa, se não me engano, em torno de uns R$ 20, mais ou menos.
e falam que ela é maravilhosa. Então, gente, eu só comprei esses kits porque eu paguei muito mais barato do que a gente paga aqui. Eu, Priscila, que faço como hobby, não acho que vale a pena pagar esse valor todo num kit de agulhas. Mas o que que eu acho que vale a pena? Mesmo sendo como hobby, se você usa mais uma numeração de agulha, eu acho sim que vale a pena você investir em uma, por exemplo, Red Etmo ou uma Clover Soft Touch. Se você é uma pessoa que faz muitos projetos de agulha número 4, eu acho que vale a pena comprar uma dessas agulhas mais caras na numeração 4. Agora, se você não usa várias numerações, ou se você vai pagar o valor que a gente paga aqui no Brasil, eu não acho que vale a pena. Agora, se você tem condições e quer investir, quer testar, gente, o dinheiro é de vocês. Mesmo fazendo profissionalmente, fazendo como hobby, vocês fiquem à vontade aí. Dito tudo isso, galera, as agulhas que eu não uso mais, elas ficam aqui ainda no meu material. Às vezes, quando eu estou ensinando alguém a fazer crochê, eu dou algumas dessas agulhas, porque, como eu falei, elas fazem o trabalho, elas são boas também. E aí, se a pessoa quer depois investir em outras agulhas, eu recomendo o que cabe no bolso de cada um. Enquanto isso, eu sigo usando aqui a minha Red Etmo e a minha Clover Amour fininha. Já que eu não uso mais, eu pouco usei, inclusive está quase sem uso essas aqui, do kit mais comum da Clover Amour, então vamos lá, que agora elas vão para alguém que eu espero que use bastante. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que se vocês estão na dúvida se vale a pena investir ou não num kit de agulhas ou numa agulha um pouco melhor, que tenha talvez clareado um pouco as ideias de vocês. E que a gente continue aí só crochetando com a agulha que a gente tiver, com a agulha de R$ 100, com a agulha de R$ 2, não importa. O crochê, né, faz muito bem pra gente, pelo menos pra mim faz muito bem. E eu espero que faça pra todas vocês também. Nos vemos no próximo vídeo, então. Beijo!